para vocês assistirem a aula. Aí, Matheus aqui entrando. Estou permitindo. Bom, então, novamente, boa tarde. A aula de hoje é a última aula do semestre, né? A última aula efetiva do semestre, certo? Semana que vem seria a avaliação. Então, hoje eu vou dar aula normal, né, seguindo o conteúdo de forma normal. Depois disso, eu vou passar um trabalho para vocês, tá? Então, no final da aula, eu irei passar um trabalho e vocês vão ter uma semana para fazer esse trabalho, né? Trabalho ou avaliação, tá? Vão ter uma semana para fazer esse trabalho e entrega dia 9. As notas de vocês vão estar no sistema no dia 10. Tem que estar no sistema dia 10, na realidade. Enfim, então a aula de hoje, a gente vai falar sobre rotação de corpos rígidos. Então, a gente vai falar de movimento, continuar em movimento, né? Física 1, a gente estuda essa parte de mecânica, então a gente estuda essa parte de movimento em si, certo? Então, você pode olhar o livro aqui do Cias, né? E ele vai tratar todo o volume 1, né, onde ele vai definir grandezas e vetores, movimento retilíneo, movimento em 2 dimensões, né, ou 3 dimensões, leis de Newton, né, dinâmica de movimento retilíneo, né, ou dinâmica de partículas, certo? Sem considerar que é um corpo rígido, por enquanto, ou sem considerar a rotação, só o movimento de translação. Então, você está pensando aqui nas leis de Newton no movimento de translação. A aplicações da lei de Newton trabalha a energia cinética, né? Energia cinética, energia potencial e conservação da energia, e ainda em relação à partícula, que aqui define o movimento particular, né, ou corpuscular, certo? Que é o momento linear, tá? Em mecânica quântica, por exemplo, você tem lá dizendo que uma partícula pode assumir, dependendo da medida, né? Ou sendo uma onda, assumir como sendo uma onda, pelo princípio da dualidade, ou como sendo uma partícula, tá? Para você poder definir partícula, você vai pegar pelo momento linear. E para você definir como onda, aí você tem que fazer um padrão de difração, né? Ou padrão de interferência, né? Tem que ver se a partícula faz esse padrão, que é o padrão que a onda faz, né? Então, você tem como discernir essas coisas, tá? E uma onda, ela tem um certo comprimento de onda, né? Um lambda, né? Então, quando você vai estudar mecânica quântica, tem a relação de Broglie lá, onde ele vai dizer que ele vai relacionar um momento, né, com o comprimento de onda, tá? Mas aqui a gente não vai estudar isso, obviamente, né? Isso aqui é só uma visão que a gente pode ter. Então, a partir desse momento, então, os 8 primeiros capítulos, é só para construir esse movimento corpuscular. A partir desse momento, agora a gente vai deixar de trabalhar com a partícula, vai trabalhar com um corpo rígido, né? A primeira coisa que a gente tem que definir o que é um corpo rígido, tá? E o capítulo, o livro, ele fala que você pode levar em consideração o seguinte, um corpo, você pode imaginar que é um corpo, tá? Esse corpo, ele não é deformado, ele não é esticado, ele você não torce ele, você não quebra ele, você não comprime ele, você não expande ele. É um corpo ideal, certo? Denominado corpo rígido. Ou seja, é um corpo que ele não tem perca de massa, ele não aumenta a temperatura, e se aumentar a temperatura, ele não comprime ou estica, né? Por causa da dilatação, tá? Entre outras condições. Então, é como se você pensasse que é um corpo que ele está imutável, tá? Aí, para que fazer isso? Simplesmente para dizer para ti, olha, é um modelo matemático de uma coisa que acontece num determinado ambiente. A gente está supondo que esse ambiente seja ideal para poder descrever o que é que acontece com esse ambiente. E depois disso, eu vou lá e começo a colocar as modificações nesse ambiente. Aí eu vou descrever as novas equações, né, ou modelar, né, essas novas modificações. Tá? Todo mundo entende o que é corpo rígido, então? Tá de boas até aqui? Sim, sim. Pronto. Aí, para ele poder falar de corpo rígido, primeiro, se você pegar uma barra de ferro, né, e colocar na mão, dependendo da posição que você coloque, essa barra, ela começa a girar, tá? Então, dependendo de onde você está pegando essa barra, né, você está tentando apoiar ela, ela começa a girar para cair, certo? Ela tem um determinado ponto de equilíbrio,
né, que a gente já falou isso, que era o centro de massa, certo? Mas fora do centro de massa, você não tem um ponto de equilíbrio, você tem lá um ponto onde você pode fazer com que o corpo gire ou não, tá? E você vai perceber também que dependendo da posição que você toca, o corpo tem facilidade de girar ou não. É que nem abrir uma porta, tá? Por que que a fechadura da porta tá lá na ponta, tá lá na lateral, né? Porque é mais fácil de abrir, né? Assim, se a fechadura da porta tivesse mais no meio da porta, a porta teria mais força, você teria que aplicar mais força para poder abrir a porta, tá? Então, quanto mais perto da dobradiça, mais difícil de girar. Quanto mais longe da dobradiça, mais fácil de girar, tá? A porta você pode considerar com esse corpo rígido. Mas aí ele gira com qual velocidade, né? Ele gira com qual aceleração? O que é que acontece com esse corpo, né? Então, para estudar lá a partícula lá, primeiro a gente começou definindo o que era essa velocidade, depois definiu o que era a aceleração. Só que agora a gente vai definir em termos de um determinado eixo. E a gente vai dizer que aquele eixo é fixo, tá? Então, você vai analisar o movimento de rotação, né? Rotação de um corpo rígido em torno de um eixo fixo. É como se você estivesse pegando aqui um ponto qualquer, ó, tá vendo? Ó, esse aqui é um ponto. E esse ponto, ele tá girando, como se fosse um ponteiro de um relógio aqui, ó. Tá? Aí repara que essa velocidade, se você observar, essa velocidade aqui com que esse ponto está se mexendo, né? Com que esse corpo rígido está se mexendo, ele depende do ângulo. Todo mundo entende isso? Quão veloz você está indo nesse ângulo aqui? Você está esticando esse ângulo? Todo mundo entende isso? É de boas? Sim? Eita, escrever aqui. Sim, sim. Ah, beleza. Então, voltando aqui para o PDF. Aí você vai chamar isso aqui, como você está dizendo que depende do ângulo, você vai estar dizendo que você tem uma coordenada angular. Quem fez cálculo 2, né, viu uma coisinha chamada coordenadas polares. Pode aplicar essa ideia aqui, né, de coordenadas polares. É bem interessante. E você, quando você aplicar a ideia de coordenadas polares, você consegue também mostrar a força de... como é o nome da rapaz? Esqueci o nome da força. Que aqui debaixo da linha do Equador gira para um lado, acima da linha do Equador gira para o outro. Como é o nome dessa força? Alguém lembra? Coriolis, acho que é isso, né? Coriolis, acho que é isso. Força de Coriolis, exatamente. Força inercial de Coriolis, que é essa força de rotação, né? Dependendo de onde é que está o eixo, você está girando de um jeito ou de outro. É interessante. Bom, voltando lá para o livro, tá? Mas isso você faz isso a partir dessa demonstração a partir de coordenadas polares, né? Por enquanto a gente vai ficar no básico aqui. Então você tem uma coordenada angular, ou seja, você tem um ângulo. Esse ângulo, certo? O que é que acontece, pessoal? Quando você tem um círculo de raio R, tá? Um círculo de raio R, e você vai andar um determinado comprimento de arco, esse comprimento de arco, tá? Esse comprimento de arco nesse círculo vai ser simplesmente o R, que é o raio dele, vezes o ângulo. Mas esse ângulo é essa diferença aqui, tá? Ó, essa diferença angular. Então, tem que o espaço, que é o espaço que o corpo andou, só que esse espaço é o comprimento de arco, vai ser igual ao raio vezes o ângulo. Se eu dividir o espaço por tempo, tá? E dividir também aqui por tempo, você vai ter espaço por tempo, quem é? Velocidade. Velocidade. Velocidade de translação. Velocidade de quanto ele está andando em cima desse comprimento de arco. Certo? Isso aqui vai ser igual a R vezes o ângulo pelo tempo. Ângulo pelo tempo, isso também é uma velocidade, só que você chama isso de velocidade angular. Tá? Então, a velocidade em relação ao espaço, a velocidade de quanto ele está andando, quão rápido ele está andando aqui em cima, né? Está andando essa distância.
Já a velocidade angular, o quão rápido ele está aumentando o ângulo ou diminuindo o ângulo, tá? Está variando esse ângulo. Beleza pura até aí? Sim. Pronto. Então, ele vai definir o que é essa velocidade angular, como sendo a diferença de ângulos por diferença de tempo, então, a delta θ por delta t, né? De uma forma mais precisa, dθ dt, tá? Então, a velocidade angular é igual a dθ dt. E veja que aqui você tem um z. O que é que significa esse z? Você está vendo aqui o ventilador girando, né? Todo mundo consegue entender isso, né? O ventilador aqui está girando. Só que você vai ver esse ventilador modificando esse ângulo aqui, certo? E em uma determinada coordenada. Se você olhar para outra coordenada, você vai estar vendo uma cor diferente, um movimento diferente. Se você olhar para outra coordenada, você está vendo um movimento diferente. Então, esse movimento aqui, que está acontecendo aqui, essa rotação aqui, só acontece em uma determinada coordenada. Então, esse Z aqui significa dizer que a rotação em torno de um determinado eixo. Então, a velocidade angular em torno de um determinado eixo. Tranquilo? Todo mundo entende isso, pessoal? Tá de boas? Professor, seria tipo um ponto de vista? É um ponto de vista. É um ponto de vista. Tá? Porque se você olhar no sentido que você está olhando para o ventilador girando, você está vendo todas as... Como é o nome disso aqui? As ou hélices. As hélices, né, movimentando, certo? Enquanto que se você olhar por cima do ventilador, você vai estar vendo as hélices movimentando, mas você não vai estar vendo em torno desse eixo aqui. Em torno... Como é que eu digo para ti? Aqui, se esse eixo aqui está aqui, você está vendo girando aqui, certo? Se você está olhando para cá, você está vendo o giro aqui. E não assim, ó. Ele não está girando aqui em torno desse eixo. Ele está girando em torno desse eixo. Desse eixo aqui, a velocidade angular é zero. Ó. Ele não está girando assim. A não ser que você bote o ventilador para fazer esse movimento. Aquele movimento de meia-lua, né? Que ele faz. Aí, se você botar o ventilador para fazer aquele movimento de meia-lua, aí ele está fazendo só a metade aqui e volta. Metade e volta. Certo? E ele pode estar fazendo os dois, né? Ó. Ele pode estar fazendo esse movimento, girando, e ao mesmo tempo fazendo isso aqui. Então, ele tem duas velocidades angulares. Uma dessa parte desse eixo e a outra dessa parte desse eixo. Mas se você olhar no eixo Y, ele não está girando assim. Né? Se você olhar no outro eixo, por exemplo, o ventilador está fixo no chão. O pé dele não está girando em torno dele. Entenderam o que eu quero dizer? Entendi. Pronto. Então, a velocidade angular, né, versus aqui a velocidade linear, tem umas diferenças, né? A velocidade angular, sempre que faz distinção, lembre-se que sempre dá distinção entre velocidade angular, né, e velocidade comum, né, velocidade linear, certo? Se o objeto possui uma velocidade linear, o objeto como um todo está se movendo ao longo do eixo X, ou seja, é um movimento de translação, tá? É um movimento de translação. O objeto como um todo está se movendo. Já que quando você olha para a velocidade angular, ele está se girando em um determinado ponto, né? Em torno de um determinado eixo. Beleza? Você não precisa dizer, né? Não queremos dizer que o objeto está se movendo ao longo do eixo Z. Ele não é que ele está se movendo, né? Ele está girando em torno do eixo Z, em torno de um determinado ponto. Beleza pura? Todo mundo entende isso? Todo mundo entende isso? Não? De boas? Eu espero que vocês tenham entendido. Deixa eu ver. Quando eu digo que fui para a universidade, né? Saí de casa e fui para a universidade com determinada velocidade. Vocês entendem que eu me locomovi de casa até a universidade com determinada velocidade, não foi? Todo mundo entende isso, né? Então, vocês entendem que eu fiz uma translação. Eu saí da minha casa e fui até a universidade.
Agora, veja, eu estou na minha casa, eu continuo na minha casa e eu começo a girar em torno de um ponto fixo, certo? Eu pego, por exemplo, uma corda, né, amarro em alguma coluna e fico girando com aquela corda, segurando aquela corda em torno daquela coluna. Eu não fiz um movimento de translação, né? Eu fiz um movimento de rotação, tá? Eu tenho uma velocidade, nesse caso, eu tenho uma velocidade angular. E eu também tenho uma velocidade linear, porque eu estou andando em um determinado espaço, né? Determinado espaço por um determinado tempo. Só que a velocidade angular está associada ao giro em torno de algum eixo. Tranquilo até aí? Sim. Sim, né? Então, a velocidade linear é um vetor, a velocidade angular também é um vetor. A diferença, a velocidade angular, ela aponta no sentido do eixo que está girando. Por exemplo, aqui, ó. Ó, tá vendo que o dedão do cara tá para cima? Se o dedão tá para cima e essa mão tá se movendo aqui, ó, então o corpo tá girando nesse sentido e a velocidade tá para cá. Se o corpo estiver girando no outro sentido, ó, tá girando no outro sentido, a velocidade tá para baixo. Veja que a velocidade está apontando no sentido contrário, no sentido que é perpendicular ao giro, certo? Tá girando, tá subindo. Tá girando, tá descendo. Beleza pura? Ó, o vetor velocidade angular é perpendicular ao plano de rotação, certo? Ao plano de rotação. Aí você continua lendo, ele vai definir agora o que é a aceleração angular, né? Você lembra lá da aceleração linear, que era a variação de velocidade pela variação de tempo? Né? Aqui você tem a velocidade angular, a aceleração angular, que é a variação de velocidade angular pela variação de tempo. Ou seja, lá também a gente tinha que velocidade, a aceleração era a derivada segunda do espaço em relação ao tempo, a aceleração angular é a derivada segunda do ângulo em relação ao tempo. Todo mundo entende isso até aí? Tá de boas? Sim. Sim, né? Aqui ele traz um exemplo besta, tá? É só para poder descrever. Eu estou passando um pouco rápido, pessoal, porque como é a última aula, eu queria dar uma visão geral desse parte de rotação, tá? E passar os exercícios para vocês. Então, o que é que acontece? Se você tiver uma velocidade angular constante, tá? Ou uma aceleração angular constante, você também vai ter como é o nome disso aqui? Função horária. Você também vai ter uma função horária, tá? Da velocidade, uma função horária do espaço, que é igualzinho que a gente viu lá no outro lá. No outro a gente tinha que V era igual a V0 mais AT. Aqui a gente vai ter, lugar do V é velocidade angular, lugar do V0, velocidade angular inicial, lugar da aceleração angular, vezes o tempo. É a mesma coisa, não mudou quase nada. A gente tinha lá também uma coisa que era a função horária do espaço, onde você tinha x é igual a x0 mais v0 vezes t mais 1 meio de at ao quadrado. Aqui também a gente vai ter, ó, lugar do espaço é ângulo, lugar do espaço é ângulo, lugar da velocidade linear é velocidade angular, lugar da aceleração linear é aceleração angular, tá? Veja, a gente também tem, então, a equação do movimento. E essa equação do movimento te diz como é que está a variação de velocidade com a aceleração angular constante. Certo? Ou ela te diz, por exemplo, como é que está a variação de espaço com essa velocidade angular, ou com a aceleração angular, e assim por diante. Então, você também tem as mesmas equações, né? Similar, né? De forma similar. Tá? Então, ela te dá uma expressão para a função horária. E aqui é a Torricelli, ó. Né? Só que no lugar de você ter velocidade ao quadrado, você vai ter velocidade angular ao quadrado, velocidade angular inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração angular, variação do ângulo.
São as mesmas coisas e tá aqui a tabelazinha que faz um resumo, né, do que é da relação entre uma coisa com outra. Lembrando, isso aqui tem a ver com translação, com movimento de translação. Isso aqui tem a ver com movimento de rotação. Esse daqui tem a ver com a variação do espaço. Aqui tem a ver com a variação do ângulo, tá? Tranquilo, pessoal? Todo mundo entende isso? De boas? Aqui ele colocou uma questão básica, né? Só aplicar a fórmula, certo? Só aplicação de fórmula, não vou fazer não, depois vocês dão uma olhada, tá? E aqui ele vai colocar em termos da derivada, que você tem aqui a derivada, que é a velocidade angular, ds dt, r, dθ dt, ou seja, a velocidade linear é igual a r vezes a velocidade angular, né? Isso em módulo, tá? Vai chegar um momento que você vai dizer que isso aqui, na realidade, é um produto vetorial, né? Quando você vai falar de vetor, você vai perceber que isso aqui é um produto vetorial, tá? E tem as outras expressões, que aqui entra a parte que a gente já falou, que é essa aceleração radial, que na realidade isso aqui é aceleração centrípeta ou centrífuga, tá? E uma forma de você escrever agora é desse jeito. Então, você saiu daquele movimento da partícula, a partícula andando numa curva onde você tinha v ao quadrado sobre r, e agora você vai ter uma velocidade angular ao quadrado vezes r, tá? Aí, passando aqui. E agora a gente vai falar um pouquinho de energia, né? E aqui vai entrar outro conceito, que é o conceito chamado de momento de inércia. Bom, pessoal, ficou alguma dúvida nessa sessão anterior, pessoal? Eu sei que está passando um pouco rápido, mas ficou alguma dúvida? Pessoal, vocês podem perguntar, tá? Se... Ficou não, né? Tá, então vamos dar continuidade. Fique à vontade para perguntar qualquer coisa. Aí agora a gente vai falar de energia, certo? Aí é um negócio interessante. Por exemplo, falar de energia cinética, né? Energia cinética de uma partícula livre é igual a 1/2 de mv ao quadrado, né? Fácil, né? Isso é uma partícula livre em um movimento de translação. Se essa partícula tem um movimento de rotação e v é igual a r vezes ômega, né? Ou seja, r é perpendicular a ômega, tá? Aí você vai ter algo do tipo 1/2 de m, r, ômega, isso aqui está ao quadrado, isso aqui está ao quadrado. Beleza pura até aí, pessoal? Tá? Isso aqui é a mesma coisa, então, de CT igual a 1/2 de m, r, ômega, r ao quadrado, ômega ao quadrado. Certo? Veja que essa parte aqui está muito parecida com essa. A diferença é que você tem aqui um mr ao quadrado, tá? Aí esse detalhe aqui, a gente vai chamar isso aqui de uma outra constante chamada I, né? Isso aqui vai ser I, e esse I vai ser chamado de momento de inércia. E repare que ele depende de um ponto, né? Ele depende desse raio ao quadrado, tá? Onde esse raio vai indicar, está relacionado com a velocidade angular. O ponto que você está analisando, né? Onde o objeto tá girando, certo? Então, tem um negócio bem interessante com isso. Se você imaginar que você tem N partículas, essas N partículas, cada uma delas tem essa velocidade, né? I partículas aqui, então você tem 1/2, a velocidade da energia cinética, 1/2 de MIVI ao quadrado, né? Ou 1/2 de MIRI, né? Ao quadrado, ômega ao quadrado, tá? Para cada posição da partícula você tem uma posição diferente. Se o corpo é rígido, significa dizer que todos estão com a mesma velocidade, ou angular ou de translação, né? No caso de translação, né? Aí a energia
total do sistema é a soma de todas as energias, então você vai ter esse fenômeno. Isso você pode escrever novamente como sendo o meio do somatório de MI, RI ao quadrado vezes ômega ao quadrado. Ou seja, é essa parte aqui, você vai chamar isso aqui de momento de inércia. Tá? E ele depende, esse momento de inércia, ele vai depender do ponto que você está calculando e do eixo de rotação. Tá? O R aqui indica esse ponto. Beleza pura, pessoal? Até aí? Tudo bem para vocês? Tá? Tem alguma dúvida até aí, galera? Repete de novo essa parte, professor, por favor. Qual parte, meu filho? Você quer essa aqui todinha? Essa última agora que o senhor falou. Aqui, né? Ou aqui? A parte... Pera. Entendi. Ah, vamos lá de novo. Ó, suponha o seguinte. Você tem I partículas, certo? Você tem I partículas aqui. Tá? Você tem I partículas. Suponha que cada uma está se movimentando aqui, está girando em um determinado eixo, em torno de um determinado eixo. Certo? Eu poderia colocar aqui o eixo aqui. Elas estão se movimentando ou no sentido horário ou no sentido anti-horário, não importa, você pode colocar isso. Para poder girar assim, então, suponha que cada uma está girando aqui. Certo? Cada uma está girando para esse sentido aqui. Se cada uma está girando, então, você pode pegar em torno desse eixo, você tem uma distância desse eixo até a partícula, a distância desse eixo até a partícula, distância desse eixo até a partícula, deste eixo até as demais partículas, então você tem uma determinada distância, você tem um R, certo? Uma determinada distância aqui em relação a cada uma dessas partículas, tá? E além disso, você tem, além de ter essa distância, você está supondo que elas estão girando com a mesma velocidade angular. Então, todas elas estão girando com a mesma velocidade angular. Ou seja, que a velocidade angular é constante. Você pode escrever para cada uma delas, né, você tem uma velocidade V de I, e vai depender do teu R de I e a velocidade angular. Beleza pura até aí? Sim. Pronto. Então, cada uma delas tem isso. Certo? Isso de uma forma bem simplificada, tá? Então, a energia cinética, para cada uma delas, é igual ao meio de MI VI ao quadrado. Só que VI é igual a esse cara ali, ó. Então, vai ficar um meio de MI RI ao quadrado, ômega ao quadrado. Beleza pura? Isso para cada uma. Mas se eu somar a energia cinética total, vai aparecer o seguinte, a energia cinética total, eu não sei se eu estava colocando era T ou se era K, eu não lembro qual é a definição do livro, né? Depende muito aí do qual livro está adotando, tem livro que usa Q, tem livro que usa K, mas enfim. Então vai ser 1 meio, né, do somatório de variante de 1 até N, suponho que tenha N partículas, MI, RI ao quadrado, ômega ao quadrado. Tranquilo até aí? Uhum. Aí isso daqui ele chama de momento de inércia. Essa expressão aqui. Então, um meio não, né? O somatório de variante de 1 até um N de MI, RI ao quadrado, isso aqui é o momento de inércia. Tá? Isso discreto, né? O momento de inércia de forma discreta. Aí, se você quiser também saber o momento de inércia, eu acredito que o momento de inércia na forma integral é igual a integral, né? De R ao quadrado dm. Para quem fez o curso de cálculo 2, né, você chegou a calcular esse tipo de coisa. Belezinha? Professor, Pois não, meu filho. isso também se aplica a planetas, tipo, corpos aplica. grandes? Se aplica. Se aplica a qualquer corpo que esteja girando. Você tem que calcular o momento de inércia para poder você descrever as equações do sistema. Porque é muito chato você estar carregando isso daqui o tempo inteiro, não é? Ó? Sim. Então,
Aí, então, para simplificar, e você vai perceber que as equações são muito similares, né? Que a energia cinética de uma partícula é igual a 1/2 de mv ao quadrado. Enquanto que a energia cinética de uma partícula girando vai ser 1/2 do momento de inércia ômega ao quadrado, tá? Se você tiver n partículas aqui se movimentando, n partículas, a única coisa que muda é isso aqui. É o meio de mzão, né? V ao quadrado. Só que se V aqui, se eu não me engano, isso aqui é a velocidade do centro de massa, né? E aqui você teria 1/2 do momento de inércia ômega ao quadrado, tá? Isso aqui eu acho que a gente viu na aula passada, não foi? Que em translação você pensa que a velocidade do sistema é a velocidade do centro de massa, não é? Eu nem lembro. Tá. Suponha que a gente viu, tá? Enfim, então vocês entenderam que o momento de inércia, então, é como se você estivesse pegando um papel aqui de uma massa aqui, ó. É um papel de uma massa aqui. Na realidade não é uma massa, né? Mas se você comparar aqui, ele continua a mesma coisa. Ó. Tá aqui um termo que refere à velocidade, um termo que refere à massa, um termo que refere à velocidade, um termo que refere à massa. Tá? Quando eu falo refere à massa, significa dizer que ele impõe uma quantidade de energia para poder se movimentar. Ele impõe uma quantidade de energia para poder se movimentar. Se essa massa for muito grande e estiver em movimento, significa dizer que a sua energia cinética ela é alta, não é? Aqui é do mesmo jeito, tá? A mesma história. Então, você pode fazer essas comparações. No fim, ele faz essa comparação para dizer, tu já estudou isso, né? E tu pode simplesmente simplificar. Então, a energia cinética de um corpo rígido, ele é dado por essa expressão, 1/2 do momento de inércia, velocidade angular do corpo, tá? E ele fala, a equação fornece uma interpretação física simples para o momento de inércia. Quanto maior for o momento de inércia, maior será a energia cinética do corpo rígido girando com a dada velocidade angular. Então, quanto maior a energia cinética, o momento de inércia, maior a velocidade maior a energia cinética, para esse corpo que está se movimentando com uma determinada velocidade angular. Tá? Então, tem outro detalhe nisso que que a impor em relação à dificuldade de giro. Certo? O momento de inércia também tem isso. Tem no sentido de você, olha, dependendo de onde você esteja girando, o corpo é mais fácil de girar ou não. Né? Exemplo disso, pega um cabo de vassoura, né? Que tem uma determinada espessura. Certo? Aí você pega esse cabo de vassoura, né? Você pode imaginar, ó, se você botar aquele aqui num determinado ponto e girar assim, ele está girando, ele está assim, né, no comprido, né? É como se você estivesse pegando um cilindro, né? Um cilindro, certo? E você vai girar esse cilindro, né? Então, tem 3 formas de você girar esse cilindro, né? Em termos dos eixos, né? Você pode girar ele assim, o cilindro está aqui, tá? Não sei se vocês conseguem ver isso, tá aqui. O cilindro está aqui, você pode girar ele assim, certo? Você pode girar, ele está aqui, né? Então, você pode girar ele assim, certo? Você pode girar ele assim, tá? E você pode girar ainda, como ele está aqui, né? Você pode girar ele ainda assim, certo? Repara que ele girar assim, tem um momento de inércia. Ele girar assim, vai ter um momento de inércia. E ele girar assim, vai ter um momento de inércia. Cada um deles tem um momento de inércia. E dependendo de como você olhe, isso pode facilitar o fato de você girar mais fácil ou não. Tranquilo? Dá para entender o que eu quero dizer, mais ou menos? Professor, se eu tiver os 2 movimentos ao mesmo tempo, eu vou ter 2 momentos de inércia Independentes, sim. independentes, né? Assim, entra lá na regra lá do movimento bidimensional que a gente viu no capítulo 3, né? Que você fala da independência dos movimentos. É a mesma história aqui também.
tá? E essa explicação é simplesmente para dizer isso aqui. Atenção, o momento de inércia depende da escolha do eixo, tá? Então, o momento de inércia depende dessa escolha. Aí tem uma forma de você calcular o momento de inércia, né? E tem umas formas que você usa simetria para calcular o momento de inércia. Por exemplo, aqui ele deu aqui, ó. Você tem uma barra delgada com o eixo passando pelo centro. O momento de inércia é dado por isso. Você tem uma barra delgada com o eixo passando na lateral aqui, ó. O momento de inércia é esse. É 1/3. Aqui é 1/12. Aqui é 1/3. Tá? Você tem uma placa. Acontece isso, o momento de inércia. Aí você tem uma placa passando pela lateral. Acontece isso. Isso aqui é a mesma coisa da porta, né? Tem esse daqui, o momento de inércia. Tá? Veja que sempre vai depender do eixo e da posição que tu tá pegando. Certo? Se você coloca aqui um cilindro maciço, você tem aqui um momento de inércia igual a isso. Como calcular isso? Aí você tem que usar a expressão que eu passei anteriormente do cálculo, né? Que é R ao quadrado dm. A integral de R ao quadrado dm. Tudo bem até aí? E aí vai. Então, você só precisa saber desse momento de inércia para poder calcular agora as demais situações. Se o corpo tiver um movimento de translação e rotação, você tem dois tipos de energia, tá? Você tem a energia de translação mais a energia de rotação. Tranquilo? Ó, ele fala o seguinte, ó. Por exemplo, nesse exemplo aqui, né? Enrolamos um cabo leve e flexível em torno de um cilindro maciço de massa M e raio R. É um cilindro maciço de massa M e raio R. O cilindro gira com atrito desprezível em torno de um eixo horizontal estacionário. Amarramos a extremidade livre do cabo a um objeto de massa M e liberamos o bloco a partir do repouso a uma distância H acima do solo. À medida que o bloco cai, o cabo desenrola sem se esticar nem deslizar. Né? Deslizar seria feito. Calcula a velocidade do bloco que cai e a velocidade angular do cilindro no instante que o bloco atinge o solo. Vamos lá, se vocês entenderam a pergunta, alguém entendeu a pergunta? Eu não. Tá, você já foi tirar água no cacibão? Com certeza. Pronto, você lembra das polias que tinha lá no cacibão? Como é? A polia que tinha lá no cacibão? Sim, sim. Pronto, você não ia lá, botava uma corda nessa polia, pegava um balde, jogava o balde lá dentro do cacibão e ficava puxando? Exatamente. Aí o que é que acontecia com a polia? Eu girava. Ela girava com uma determinada velocidade angular, né? E o balde sobe ou desce, né? Dependendo de como seja, não é? Isso. E se você soltar a corda, né? Dependendo do tamanho da corda, o balde cai livremente, né? Isso. Pronto. Então, é exatamente aqui que ele está explicando, certo? É o problema que ele explicou com todo um detalhe a mais, né? Mas é exatamente esse problema que ele está explicando. Como tu vai puxar, quando tu vai puxar o bloco, tá? Ou com a determinada altura, e deixa cair sem fazer força, então, qual velocidade ele atinge lá o solo? Né? Atinge a superfície. Não sei se você lembra, né? Mas existe uma forma de você quebrar o balde desse jeito, né? Se o cacibão for muito fundo e você soltar o balde, não segurar, ele bate lá e esbagaça, não é? É. Pronto. Então, aqui é a mesma história. Você calcula essa tensão que chega lá a partir disso, certo? Você tem aqui, então, um cabo leve e flexível, que é uma corda, tá? Suponha que a corda não estica, que não está acontecendo nada com ela, tá? Que ela tem massa desprezível, enfim, suponha que ela tá ali só para poder conectar os dois pontos, mas não é levado em consideração, tá? Aí você tem um cilindro cilindro maciço de massa R e raio R, massa M e raio R. Esse cilindro maciço, você pode supor isso que é uma polia, certo? Com uma determinada espessura.
né? E o tamanho dela tem um raio R, o tamanho da área transversal, né? Tem raio R. Beleza pura até aí? Uhum. Né? Então, o cilindro está girando com atrito desprezível, né? Aí a gente, na vida real, a gente não pode desconsiderar isso, mas a gente está considerando isso aqui. Você amarra a extremidade livre do cabo a um objeto de massa M, ou seja, o balde, né? O balde tem uma massa M. E você libera esse balde, né, o bloco, a partir do repouso de uma distância H, tá? Então, acima do solo. Então, está aqui a altura do solo, está aqui o balde, né, está aqui a polia, certo? Que é um cilindro de raio R. Ó, tá vendo aqui que está no centro, né? Aqui, lá em cima um pouquinho, cilindro maciço. Então, tá aqui o cilindro maciço, certo? É a mesma história. Aí, vamos lá, primeira coisa, ele pergunta, então, qual a velocidade? Qual a velocidade? À medida que o bloco cai, o cabo desenrola, né? Sem esticar, nem deslizar. Calcula a velocidade com que cai a velocidade angular e a velocidade linear. A velocidade angular seria a velocidade com que esse cilindro está girando, e a velocidade linear seria a velocidade com que esse bloco está caindo. Beleza pura? Até aí? Todo mundo entendeu isso? Uhum. Pronto. Nas duas situações, o que é que você tem? Que a energia mecânica, né, é igual à energia cinética mais a energia potencial. Energia mecânica, na outra situação, que é a situação final, é igual à energia cinética mais energia potencial. No primeiro caso, o bloco está em repouso. O bloco está em repouso. Então, ele saiu aqui com velocidade inicial igual a zero, não é? Está em repouso. Linear, certo? Se ele está em repouso, aqui não está girando. Se ele não está girando, a velocidade angular é igual a zero, não é? Todo mundo entendeu isso? Essas duas partes? Sim. Sim? Então, a energia cinética, ela depende de duas coisas. Ela depende da energia de translação mais a energia de rotação. Se a velocidade linear é zero e a velocidade angular é zero, então o teu K inicial, ele é igual a zero. Todo mundo entende isso? Tá de boas? E aí, pessoal, todo mundo entendeu a questão? Ficou mais claro. Ficou mais claro, né? Você entendeu por que aqui a velocidade é zero? É porque na hora que solta a corda da polia, né? Exatamente. Ele está em repouso, né? Se ele está em repouso, ele está parado. Se ele está parado, esse cara não está girando. Então, a energia cinética aqui é zero. E a energia potencial? E aí? Quem é a energia potencial? Alguém sabe? Nesse sistema, né? Estou olhando para a figura 1, tá, pessoal? Vocês observem que esse bloco está a uma distância o quê? H do chão. H do chão, não é? Então, todo mundo entende que a energia potencial é mgh? Sim. Entendi. Pronto. Aí agora, eu vou apagar aqui, tá? A gente tem, então, energia potencial mgh. Vamos anotar isso. Lembrando que aqui a gente tem conservação de energia. Se tem conservação de energia, então você tem K1 mais 1 igual a K2 mais o 2. Certo? K1 é zero. Então, esse aqui é zero. Esse 1 é mgh. O 2, quanto é a altura H? Quanto é que vale a altura H aqui, pessoal? Zero. Então, a energia potencial vale quanto? Zero.
E aí, quem é K2? Quanto é que vale K2? MGH. K2 vale MGH, correto. K2 é MGH, né? Porque só sobrou ele aqui, só sobrou ele aqui desse lado. Então, vou apagar aqui, né? Para a gente poder continuar. Então, K2, a gente já viu que K2 é igual a MGH. Mas vocês concordam comigo que K2 é energia cinética, e você teria aqui uma energia cinética de translação, que é igual a 1/2 da massa, velocidade ao quadrado. Concordam comigo? Eu suponho que sim, né? E a outra parte da energia é uma energia de rotação, que é 1/2 do momento de inércia, velocidade angular ao quadrado. Todo mundo concorda comigo? Uhum. Pronto. Aí agora tu vai fazer o seguinte, ó, tu vai ter, então, 1/2 de m v ao quadrado, mais 1/2 do momento de inércia. Momento de inércia. Aqui. Momento de inércia. Ômega ao quadrado. Isso aqui é igual a mgh, tá? Aí o que é que tu vai fazer? Tu vai pegar agora, quem é o momento de inércia? Aí tu vai olhar lá, qual é o sistema que eu estou trabalhando? É o cilindro. Tá girando em torno de qual eixo? Né? Para onde é que tá passando o ponto? Aí tu vai substituir. Tu vai olhar e substituir o valor do momento de inércia. Né? Para a gente não voltar lá, eu acho que tem bi por aqui, que é 1/2 de mzão r ao quadrado, tá? Beleza pura até aí? Então, você vai ter 1/2 de mzinho v ao quadrado mais 1/2 mzão, rzão, ômega ao quadrado. Isso aqui é igual a mgh. E aí, pessoal, todo mundo entendeu até aqui? Tá de boas? Tá. Pronto. E agora? Falta mais o quê para a gente poder descrever? Ele quer saber quem é a velocidade aqui e quem é essa outra velocidade. E aí? Todo mundo entende que a velocidade de queda desse bloco aqui é igual à velocidade com que você está puxando essa corda aqui? Essa corda está caindo? E ao mesmo tempo é a mesma velocidade com que esse bicho aqui está girando? Todo mundo entende isso? Como é? Ó, a velocidade com que esse bloco está caindo, né? Esse bloco está caindo, é igual à velocidade com que você está puxando a corda, com que a corda está sendo puxada. A corda está enrolada no cilindro, então é igual à velocidade com que linear, né? De quanto espaço esse cilindro está desenrolando, não é isso? Concorda comigo? O senhor diz no sentido do momento que ele começa a cair, né? É, no sentido que ele começa a cair, exatamente. Ah, então eu concordo. Pronto. E qual é a relação da velocidade linear com a velocidade angular? Bom, a corda está passando pela a parte mais externa da polia, né? É. A corda, então, está carregando uma velocidade linear. Aí eu posso dizer simplesmente que V é igual a R ômega, não posso? Acho que sim. Aí você vai substituir aqui, ó. Certo? Ó. Você vai substituir aqui e você vai ter uma equação só para um tipo de velocidade. No fim das contas, é isso que ele faz, ó. mg ao quadrado, mgh, 1/2 de mv2 mais 1/2. Aqui faltou 1/2, né? Bem aqui faltou 1/2. 1/2 do momento de inércia. V ao quadrado sobre R, porque no lugar dele colocar, substituir o V por R ômega, ele substituiu o ômega por V sobre R, tá? E no fim das contas, você vai ter que a velocidade é dada por isso, certo? E se você elevar esse cara ao quadrado e dividir por R, você vai ter ômega.
Não, na realidade é só dividir por R e você vai ter ômega, né? Beleza pura, pessoal? Todo mundo entendeu isso? Tá de boas? Tá de boas? Todo mundo entendeu? Conseguiu entender? É, mais ou menos. É, mais ou menos, né? Tá certo. Aí ele vai falar aqui da energia potencial, continua sendo a mesma coisa, né? E depois ele vai falar algumas coisas sobre como calcular o momento de inércia, tá? Eu vou pular essa parte, porque é mais voltada para cálculo, certo? Aí vocês depois dão uma olhada, quem quiser ver. Tá mais voltada para cálculo 2, né? No sentido de você, dele ficar mostrando, olha, você calcula o momento de inércia dessa forma, dessa forma. Tem alguns teoremas sobre os eixos, né? Sobre simetria, tá? Aí eu não vou me atentar a essa parte, não. Como eu falei para vocês, eu quero passar uma visão geral dessa parte, né? E o outro capítulo é sobre a dinâmica do movimento de rotação. A dinâmica do movimento de rotação, de novo, quando você fala dinâmica, você tem uma força, tá? O que é que provoca aquele movimento, certo? Eu sei que é muito conteúdo com a aula só, pessoal, né? Porque vocês precisam de tempo para respirar, para poder compreender o anterior, mas é só uma visão, tá? Aí quando você fala de dinâmica, né, de novo, são as causas do movimento, tá? E na física, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter duas causas de movimento, ou na realidade uma, né, específico, né, quando se trata de dinâmica, que é o torque, tá? E o torque vai ter relação com o momento angular, tá? O torque tem a ver com o fato de o que é que provoca uma rotação, certo? Então, o torque, ele provoca essa rotação. O torque dependendo de onde você aplicar a força, uma determinada força, em um objeto, para você poder fazer aquele objeto girar, você tem um maior torque ou não, tá? E detalhe, né, ferramentas e mais ferramentas que a gente tem hoje no nosso dia a dia, por exemplo, o motor de um carro, vem lá a seguinte coisa, tem um torque de tanto, tem tantos cavalos, né, que está relacionado à força, mas tem um torque de tanto. Vocês não sei se chegaram a ver isso. Vocês chegaram a ver isso, não? Esse tipo de coisa, não? Já, já. Já, né? A E... descrição Mas não, Thiago? do motor, daqueles motor eletrônico, tinha a descrição do torque que ele conseguia produzir. Pronto. Em relação ao motor, Thiago, o que é que significa dizer ter torque? Qual seria o significado? Você lembra? Basicamente a força de arranque, né? Não? Força de arranque. Então, força com que aquele objeto consegue modificar o movimento, não é? Certo? Força com que aquele objeto pode aplicar e possa modificar o movimento. Só que esse movimento é um movimento de rotação. Então, força com que ele consiga fazer ou mudar, tá? Aí, quando você tem conservação dessa rotação, a gente vai chamar isso de momento angular. Tá? O momento angular tem relação com o momento linear. Já o torque tem relação com força. Tá? Forças, sabemos que as forças atuam sobre o corpo, pode afetar seu movimento de translação. Então, força afeta o movimento de translação. Tá? Então, quando você fala em movimento de rotação, quem afeta esse movimento de rotação é o torque. E detalhe, né? Se você tem aqui, ele colocou aqui uma chave, bem interessante, né? Que ele coloca aqui uma chave. E se você colocar uma chave, e se você aplicar uma força muito próxima a esse ambiente aqui, a cabeça aqui, né? Com raio pequeno, você tem que aplicar muito mais força do que se você pegasse aqui na ponta para poder fazer essa poca girar, né? Então, o torque tem a ver com esse comprimento, a distância do ponto que você quer que gire, né? A quantidade de força que você está aplicando. Beleza pura? Todo mundo entende isso que eu quero dizer? Então, o torque é sempre medido em torno de um ponto. Você tem um ponto específico, você tem um referencial, certo?
E você tem ali, então, uma distância até aquele referencial, até aquele ponto, e a força, né, que você está aplicando, né, no ponto que você está medindo, né? Então, sendo mais preciso, né, que o livro aqui ele coloca dessa forma, que ele coloca que o torque é igual ao raio que você está aplicando a força que você está aplicando, o seu ângulo entre eles, ou seja, é um produto vetorial da força do raio pela força. Então, torque é um vetor, tá? Torque é um vetor, e esse torque é o raio vetor F. Beleza, pessoal? Tô aí? Tudo bem até aqui? Ah, eu espero que sim, né? Todo mundo entendeu qual é a ideia do torque? Professor, Sim. Mas não? pode explicar essa parte novamente? Dessa equação que você mostrou por último? Posso, Stephanie. É o seguinte. Vamos voltar aqui para esse ponto aqui. Deixa eu. Acho que tem algum canto aqui, uma cor desse tipo. Torque, animação. Conversor de torque, não. Torque. Aham. Ficou lá. Não, não, quero experimento. Esse aqui é legal. Esse experimento é bem legal. Eu fazia isso em sala de aula, tirava o pneu da minha bicicleta e fazia isso. Né? As aulas desse cara são muito boas. Suppose I have here a rope, like we have there. A string, a rope, like we have there. And Tá dando para escutar, tá? Tá dando para escutar o que ele tá falando? Tá sim. stick into that rope, I attach to the rope this wheel, just like so. Ó, ele vai pegar o pneu da bicicleta aqui. Eu vou tirar aqui o som aqui. Ele vai pegar o pneu da bicicleta, ó, não sei se você observa, né? Ele vai falar de momento angular, conservação do momento angular, a gente fala isso depois, tá? Então, aqui, ele simplesmente colocou aqui o pneu da bicicleta, enganchou aqui em determinado raio, tá? E se ele fizer agora esse pneu da bicicleta e colocar para girar, tá? Ele vai produzir um torque, então, ó, veja lá o que é que aconteceu. Você tem um motor, então ele vai encostar, começou a girar, certo? Começou a girar, tá girando, tá girando, tá girando, tá girando. Tá? Ele tá segurando no meio aqui. Aí me diga uma coisa, o que é que acontece, o quanto de força ele tem que aplicar para poder fazer esse pneu mudar esse giro? Mudar para lá ou para cá? Né? Veja que ele agora vai soltar, ó. Olha o que foi que aconteceu. Tá? Veja que a rotação está para cá. Então, o pneu está girando assim também, ó. É isso que ele está explicando. Você tem um torque aí produzido aí nesse caso, que o giro é para cá. E você, nesse caso aqui, você tem conservação do momento angular. Né? Nessa parte aqui, você tem a conservação do momento angular. Tá? Enquanto que esse outro ali, né, aqui você tem aqui, o pneu está girando para cá, né? Está girando para cá, que está a velocidade angular, né? Para cá está a velocidade linear. Aí acontece isso que você está explicando aí, ó. Tá? É muito interessante isso, né, no sentido de aqui, qualquer posição que você colocar esse pneu, né, girando, ele vai ficar. Qualquer posição que você colocar, ele vai ficar. Depois dê uma assistida nesse vídeo, de forma mais divertida. Aqui tem outros
outros exemplos, né? Esse daqui é bem mais simples, ó. É bem legal, também tem aqui da USP, né? Que ele pegou aqui uma régua qualquer, né? E ele está observando o seguinte, certo? Ele coloca essa régua em equilíbrio, né? Aqui, como você pode observar, está em equilíbrio aqui, está no centro, né? E ele vai colocar massas, né, nesses pontos. Aí ele vai colocar, quando ele massas, veja o seguinte, se ele colocar uma massa naquela distância ali, o que é que vai acontecer com esse ambiente? Aconteceu isso. Ele vai girar com uma determinada velocidade, vai girar com uma determinada força, certo? Ele colocou ali. Se ele colocar agora mais próximo ou mais longe, né? O que é que pode acontecer? Colocou mais próximo. O que é que vai acontecer? Ele quase não gira, né? Então, vocês conseguem entender que quanto você tem lá a régua lá, você tem lá a régua lá, né? Vamos botar aqui essa linha assim. Você tem aqui essa régua aqui. Certo? Suponha que aqui está o centro, então aqui está o ponto de equilíbrio, tá? Aí, se a distância for muito pequena, para esse ponto aqui, por exemplo, ponto A, tá? E se você coloca aqui um peso aqui pequeno, esse corpo ele vai descer para cá, certo? Ele vai descer para cá, ele vai modificar seu estado e ele vai girar. No entanto, a força com que esse corpo vai girar é pequena. Se ele colocar bem aqui, né? Ó, o raio é bem maior, né? E ele vai girar isso aqui bem mais rápido. Beleza pura, pessoal? Todo mundo entende o que eu quero dizer? Uhum. Tá? Então, não é que ele vai girar mais rápido porque você aumentou o torque. A força que está sendo aplicada em qualquer um desses pontos é a mesma, porque você está aplicando simplesmente colocando lá um peso, né? E esse peso tem massa igual, então você tem lá uma força relacionada a esse peso, né? Que é mg, né? Ou esse peso, ou esse corpo, né, de massa M, né? Então, tem uma força de mg, certo? Aqui você teria essa mesma coisa. Aí só depende, então, de quanto maior seria esse raio, essa rotação, depende do raio. Logo, o torque, né, que é o que a gente está falando, depende desse raio, tá? E se você olhar, ó, o raio está para cá, a força está para cá. Se você colocar todo mundo na origem, tá para cá o raio, tá para cá a força. Ó, tá para cá o raio, tá para cá a força. Certo? Tá para baixo a força, tá para o lado o raio. Aí você bota a sua mão aqui no raio, gira para a força, para lá tá o torque, né? Bota a mão no raio, gira para a força, para lá tá o torque, tá? É isso mesmo. Para baixo tá a força, para baixo tá a força, para lá tá o raio, né? Então, para lá tá o torque. Para lá tá o torque. Se para lá tá o torque, se para lá tá o torque, aí você tem que lembrar que o momento, a velocidade angular, ela é perpendicular à rotação, tá? Então, o torque está apontando na direção da velocidade angular. E aí você teria aqui a rotação dessa forma. Fica claro para vocês o que eu quero dizer? Como é que eu estou tentando explicar? Aquela velha história, né? Tentando explicar de uma forma visual que não dá para ver direito, né? Deu para entender mais ou menos a ideia? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Ó, repara que ele vai falar isso aqui, ó. Você tem um raio para cá, você tem uma força, certo? A força, ela está aplicando para fora da página. A força está para cá, o raio. Ó, vamos supor aqui, ó. A força está para cá, é a caneta preta, né? Então, a força está para cá, certo? O raio está para cá, na caneta azul, apontando para lá. Você vem e bota sua mão na caneta azul, gira para a caneta preta. Então, está aqui o torque, certo? Para cima. O torque está para cima,
E o corpo vai estar girando, então, nesse sentido. Certo? Se ele está girando nesse sentido, significa dizer que a velocidade angular é contrária, né? Você tem que colocar a mão aqui e girar no sentido que está girando e levantar o dedão. Aí você vai ter o sentido da velocidade angular. Então, o torque está no sentido da velocidade angular. Tá? Aí você calcula o torque a partir do quê? Do produto vetorial. Do raio com a força. Tá? Toda vida que você vai girar o parafuso, você lembra que você é só girar o parafuso, ou se assim é saído. Toda vida. Toda vida que você quer tirar um parafuso, você não sabe se você vai estar apertando, se você vai estar afrouxando, o que é que tu faz? Tu pega o parafuso, tu bota o teu dedão no parafuso, olha, eu quero que ele saia. Então, se eu quero que ele saia, você bota o dedão, né, contrário à cabeça do parafuso, né, como está aqui nessa figura aqui, ó, certo? Você bota o seu dedão no sentido aqui da cabeça, né, ó, e gira. Então, se eu girar assim, eu vou tirar o parafuso. Então, se eu girar assim, eu vou tirar o parafuso. Certo? Porque eu vou imprimir um torque que muda essa rotação. Beleza pura? Ou então que coloca o corpo no estado de rotação. Beleza pura, pessoal? Todo mundo entendeu isso? Uhum. Pronto. Aqui ele coloca do mesmo jeito, uma chave, né? Entre outras chaves, e assim vai. De você escrever o torque é em função do momento de inércia, né? Que o torque vai ser o momento de inércia vezes a aceleração de rotação. Lembrando que força, né? Força, lá que a gente viu, era igual a massa vezes a aceleração. Aqui você vai ter torque igual a massa, aceleração angular. Tá vendo? As equações, elas são idênticas. A diferença é o significado entre elas, mas as equações são idênticas, são bem parecidas, semelhantes. Tá? Então, ele vai fazer essa brincadeira, né, de depois misturar as equações e mostrar a relação entre elas. Tá? Então, essa aqui a gente já conhece, energia cinética do centro de massa e a energia cinética de rotação. Tá? E aqui está aqui, o torque, a força externa resultante, a massa, a aceleração do centro de massa, o torque resultante, o momento de inércia do centro de massa, a aceleração angular. Como ele mostrou aí. Aí agora eu queria mostrar a parte do momento angular. Aí ele vai falar de trabalho, você substitui a força por torque, você substitui o dx, né, variação de espaço, pela variação de ângulo. A mesma história. De novo, as equações são semelhantes, pessoal. Todas as equações são semelhantes. Tá? E aqui é o momento angular. Agora, no momento angular, a gente vai ter que o momento angular, ele é dado, obviamente, vai depender do momento linear, só que você vai ter uma condição aqui, que é esse raio. Tá? Momento angular tem a ver com quantidade, né, de movimento em rotação. Tá? Aí o momento angular, vocês lembraram lá do experimento da bicicleta lá que o cara mostrou, né? Vocês observem que, do mesmo jeito que ele rodar lá aquela roda lá, bota aquela roda para rodar, como ele colocar aquela roda para rodar e colocar num ambiente lá, a bicha fica girando. Qualquer angulação que você colocar lá, ele fica girando por conta da conservação do momento linear. Momento angular. Né? Um exemplo disso, por exemplo, em corridas de motos, é que os caras vão fazer as curvas e gira a moto, né? Ele gira o peso para a moto girar. Então, ele aplica um torque, faz com que a moto gire, mas a moto não cai por conta da conservação do momento angular. Que o pneu tende a ficar naquela posição que ele é colocado, né? Onde ele está girando. Todo mundo entende isso? Tá de boas? Tá beleza, pessoal? Tá um pouco vago ainda, mas tá dando certo. Tá. E aí, Joel, nesse exemplo que tu deu na moto, a força que ele faz para voltar para a posição normal é igual a que ele colocou anteriormente ou ele coloca mais força? Tá, desconsiderando os efeitos gerais, é para ser a mesma força, tá, Eric? Uhum. É você imaginar o seguinte, a mesma história de você abrir a porta e fechar uma porta.
né? Se você está abrindo a porta, é obviamente um exemplo bem mais complexo, né, da cara da moto, né? Mas é para ele colocar a mesma quantidade de força. A diferença, cara, é porque você entrou numa curva. Aí você tem aceleração centrípeta, né? Você tem ali a força centrípeta. Tem o centrífuga, né? Que você tem que superar para poder a moto descer aqui, né? Você tem que superar aqui. Aí, quando você sai da curva, você não tem mais essa força. Então, tem uma modificação por conta disso, entendeu? Certo. Mas supostamente, se você estiver numa linha reta, que é só mudar isso, é para ficar a mesma coisa. Né? Só que quando você muda isso, você está imprimindo um torque, então está fazendo com que haja uma rotação. Né? É por isso que algumas pessoas caem, né, de moto, por conta que você não tem você tem a conservação do momento angular, mas você não tem esse equilíbrio, né? Se você aplicar um torque, você pode cair. Então, pessoal, voltando lá à história, né? Aí o interessante é o seguinte. L, tá? A gente acabou de escrever aqui. L é igual a R vetor P. Certo? dl dt é igual a d dt R vetor P. Tá? Isso aqui vai ser igual a dr dt vetor P mais R vetor dp dt. Tá? Então, dl dt vai ser igual, dr dt é v, não é? Vetor a mv, que é o P, mais R vetor dp dt é a força F, correto, pessoal? Todo mundo lembra disso? Todo mundo lembra disso aqui, não é? Isso aqui é a velocidade, que isso aqui é força, não é? Todo mundo lembra? Tá de boas até aí? Sim. Tá. E quanto é o produto vetorial da velocidade com ela mesma? 0. Então, essa parte aqui é 0. Então, daqui você tira que dl dt é igual a R vetor F. Só que R vetor F é torque. Então, dl dt é igual ao torque. Tá? Aí, voltando lá de novo para as equações que a gente já conhece. Vocês lembram que a força é igual à derivada do momento linear? Isso em translação? Agora, em rotação, você tem que o torque é igual à derivada do momento angular. Tá? Vocês lembram quando a força era igual a 0, se a força for igual a 0, significa dizer que um momento é constante? Então, você tinha conservação do momento linear. E aqui, pessoal, o que é que acontece se o torque for 0? Torque for 0, a derivada do momento angular é igual a 0, não é? Quando é que a derivada de alguma coisa é 0? Quando é constante. Então, L também é conservado. Certo? Belezinha, galera? Então, repare que você tem as equações lá do movimento lá, linear, e as equações de rotação. Tá? Quando você pega dinâmica, você tem força. Não linear, você vai ter torque em rotação. Você tem momento linear, você tem momento angular. Você tem que força é igual à derivada do momento linear. Você vai ter que torque é igual à derivada do momento angular. Você tem que força é igual a massa vezes a aceleração. Você tem que torque
é igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular. Você tem que o P era igual a massa vezes a velocidade, enquanto que o L vai ser igual a R vetor P. Só que quando você tenta reescrever isso aqui, também vai aparecer. Isso aqui provavelmente vai aparecer algo do tipo I vezes ômega. Eu acho que é isso que aparece aqui. I vezes ômega, que é I, né? Então, apareceu aqui I vezes ômega. Tá? E assim por diante. Então, você não precisa aprender os dois. Você precisa aprender um e lembrar que tem uma certa similaridade, né? A energia cinética a energia cinética de translação era igual a 1 meio de mv ao quadrado, a energia cinética de rotação é igual a 1 meio de m não, né? De I, você sempre troca a massa pelo momento de inércia, a velocidade por velocidade angular. Tranquilo, pessoal? De boas aqui? Tudo de boas, né, pessoal? Isso aqui a gente já viu já, né? Quando o torque externo resultante que atua sobre um sistema é igual a zero, o momento angular do sistema permanece constante, ou seja, o momento angular é conservado. Aqui ele botou o gato para girar na queda, é sério. Aí o momento angular... Não. Hã? Parece que físicos odeiam um gato. Não é, rapaz, querem matar o gato lá em Xireira, né? O gato tá vivo ou tá morto? Agora é jogando pra cima pra ver a rotação. Não é? É incrível isso, né? Ai, ai. Bom, pessoal, eu vou encerrar por aqui a aula, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido mais ou menos essa ideia de rotação, como é que se trabalha, tá? Então, assim, se algum dia vocês forem construir um braço de um robô, alguma coisa desse tipo, e ele precisa girar, então você precisa saber desse detalhe, que é esse torque, quanto de torque ele vai produzir, aonde é que você vai estar pegando o peso, se é perto do raio que está girando, se é longe do raio que está girando, né? Você tem que ter noção desse momento de inércia, tá? E você pode fazer isso simplesmente fazendo essa relação entre as variáveis, né? Que é de translação para a variável que é de rotação, tá? Espero que vocês um dia façam essa brincadeira, né? Bom, eu vou parar aqui a gravação, tá? Hoje é a última aula. Um prazer estar com vocês, né? Até o momento.